Bom, pessoal, dando continuidade a partir de onde a gente parou, né? Aqui a gente tem uma linha do tempo com alguns exemplos de algumas linguagens, né? Vocês podem reparar, desde lá da década de 50, a gente já tinha, como eu tinha comentado anteriormente, lá na parte histórica com vocês, o Fortran, né? Eu tinha comentado sobre o COBOL, que era a linguagem comercial, linguagem voltada para matemática, para problemas matemáticos. Então a gente tem assim, ó, e até as linguagens mais atuais, né? O Java, aqui tá faltando algumas, assim, realmente tá faltando as mais atuais, elas não constam aqui nessa nossa linha do tempo, né? Mas a gente pode perceber a evolução de algumas coisas, ó. Linguagem C, linguagem C++, Java, ou seja, eu sei de onde surge, de onde veio o Java, quem que é a linguagem mãe do Java, por exemplo, é a linguagem C, que é muito conhecida ainda e muito utilizada até hoje, né? Mas vamos dar uma atualizada nas nossas linguagens. Olha aqui, ó, eu capturei para vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma captura, né, que foi de 2017, um ranking com as linguagens mais utilizadas, né? Isso aqui é um Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Então eles fazem, né, todos os anos eles estipulam rankings, né, com as linguagens que são as mais utilizadas a nível mundial, e a gente pode acessar isso facilmente, né? Eu até achei uma versão mais atualizada desse ranking, mas ela não apresentava as 20 primeiras. Eu achei legal esse quadrinho com as 20 primeiras, né? Só para vocês terem ideia. Daí alguém vai dizer assim, mas quantas linguagens existem no mundo? Não sei, são muitas. Muitas linguagens. Essas são as mais usadas, né? E vocês vão ver lá de 2018, 2019, que essas posições, as primeiras posições, elas se alteram um pouquinho, mas geralmente as 10 primeiras, elas ficam se alternando, né? O oitavo lugar cai para o nono sobe para o quinto, para o sexto, mas quase sempre a gente tem, geralmente eu tenho PHP, C++, Python, Java, elas estão ali nas primeiras posições dos rankings, tá? Bom, vamos adiante um pouquinho. Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês terem ideia, né? Não vou falar de todas as linguagens, não é essa a intenção. Falar um pouquinho de algumas delas, né? O Python é uma linguagem relativamente nova, tá? Ela é de programação, ela pode ser para web e também ela pode ser para aplicativos científicos. Ela é considerada extremamente legível, ou seja, ela é fácil de ler, né? De fácil compreensão, de fácil leitura. E tem uma comunidade muito grande, né, de pessoas e de programadores. Ela quase tem um fã-clube, essa linguagem, né? Tem as pessoas, elas se trocam muitas ideias, tem uma comunidade extremamente ativa a nível de web, espalhada pelo mundo inteiro, tá? Então, ela é uma linguagem popular, eu acredito eu que isso vai aumentar mais ainda, né? E uma curiosidade para vocês, o nome Python, ele teve origem, né, usou como referência um grupo humorístico britânico, não sei se todo mundo conhece, Monty Python, né? Tem até alguns filmes, né? Não sei se alguém já assistiu A Vida de Brian, por exemplo, é um filme desse grupo aqui, né? Acho que a pessoa que criou a linguagem era meio fã do grupo, e daí deu o nome da linguagem, né? Em homenagem ao grupo humorístico, tá? Aquelas curiosidades, né? Que é interessante, assim, da gente saber. Bom, vamos adiante. Aqui tem um exemplo, né? Bem curtinho de um programinha escrito em Python. Vocês podem reparar, né? Isso é uma coisa que a gente vocês já devem saber, né? Praticamente todas as linguagens, a sintaxe delas, assim, todas não, a grande maioria, tudo em inglês, né? O print, for, tudo tá em inglês. Então, por isso que a linguagem inglesa é tão importante na área da computação, né? A gente não escapa de aprender inglês, certo? Então, vamos lá. Adiante. E o C, que linguagem é essa? É uma linguagem, ela é um pouco mais antiga, né? Mas ela é extremamente usada ainda, tá certo? E hoje em dia a gente tem
outras linguagens que foram construídas usando ela como referência, né? A gente tem o C++, o C Sharp, o próprio PHP, o Java, são linguagens que muitos dos comandos dessas linguagens são muito similares aos da linguagem C, né? Ela pode ser considerada a mãe de muitas outras linguagens, se dá para dizer assim. Uma curiosidade para vocês, ó, o Linux, por exemplo, o sistema operacional foi todo desenvolvido em C, né? E ela é uma linguagem, né, assim, ó, extremamente poderosa. A gente consegue programar algumas coisas até em baixo nível. Isso é uma característica da linguagem, né? Eu, particularmente, gosto bastante de C. Já trabalhei com C um tempo. Faz um tempo que não trabalho, mas é uma linguagem que eu gostava muito de trabalhar, tá? Só título de curiosidade. Vamos adiante lá. Vamos para outra. Essa daqui. E o Java, pessoal? O Java, né, ela é uma linguagem mais nova, né? Ela é lá da década de 90 e o Java, a princípio, no começo lá no surgimento da linguagem Java, não se chamava Java, tá? Ela tinha outro nome. E ela foi criada com o propósito de... Ela foi assim, ó, eles criaram a linguagem e eles começaram imediatamente a desenvolver um projeto, né? Essa equipe liderada pelo James Gosling, eles começaram um projeto chamado Star 7, que usava Java na sua programação. Qual era a finalidade do Star 7? Era programar uma casa, né? Era um dispositivo, ele tinha todo o controle da casa dentro desse dispositivo. Eu não vou passar um vídeo aqui, mas a gente consegue achar na internet alguns vídeos que mostram. Isso aqui, esse aparelhinho, ele é maior do que um aparelho de GPS, né? Mas aí você vai clicando e você pode controlar todos os dispositivos da sua casa, né? Tá? Essa era a finalidade dele. E daí, por incrível que pareça, isso é na década de 90, né? Vocês viram que era uma inovação muito grande. Mas mesmo sendo uma inovação, eles ofereceram todo esse sistema, né, para algumas empresas e nenhuma empresa se interessou para levar adiante o projeto. Então, a linguagem a Java, né, que naquela época não se chamava Java, ficou meio adormecida por um tempo. Ficou aí, né, esquecida, pobre, né? E depois é óbvio que a gente vai ver, com o passar do tempo, que as coisas foram mudando, né? Bom, daí, gente, a gente vai avançar um pouquinho no tempo. Lá no final, no meio da década de 90, mais ou menos, o que aconteceu? Aconteceu que a gente estava, né, em pleno desenvolvimento da World Wide Web, né? O que tinha naquela época? A gente tinha o desenvolvimento da linguagem HTML, né? E assim, ó, claro, do navegador para rodar, né? Para a gente poder visualizar as páginas web. Mas aí uma página web não tinha interatividade nenhuma, porque se fosse só construído em HTML. E daí eles viram que com o Java eles poderiam agregar a interatividade, né? Então daí o Java voltou a ficar em evidência, tá certo? Só que naquela época, o que aconteceu? O Java não se chamava Java, se chamava Oak, que traduzindo é carvalho, uma árvore, né? Mas aí reclamaram, né? Teve um grupo de pessoas que reclamou os direitos autorais e o pessoal que criou o Java teve que mudar o nome para Java. E o que é Java? Java é o nome de uma ilha da Indonésia, onde tem, né, o café mais caro do mundo. Mas por que eles iam apelidar uma linguagem com nome de Java? É porque assim, ó, a gente existe, né, já isso é uma coisa que acontece, né, e vocês podem perguntar para alguns programadores. Geralmente o programador adora café. E daí eles resolveram fazer uma homenagem ao café mais forte, mais caro do mundo, assim. Então eles falaram assim, qual é o café que é o mais forte, né, o mais caro? Porque, olha aqui, ó, até coloquei como curiosidade para vocês, esse café custava $600, mais ou menos, o quilo. Então, eles falaram assim, vamos chamar a linguagem, né, de Java, que Java é o nome da ilha onde tem o café mais caro do mundo. Em homenagem, né, aos programadores, dá para dizer assim, porque programador ama café de uma forma geral. Então ficou o nome Java,
a linguagem ficou chamada Java. É por isso que, né, deixa eu já mostrar aqui, ó, o símbolo da linguagem é uma xícara de café saindo fumacinha, né? E daí, pessoal, tem uma outra coisa interessante, né? Da onde que é extraído esse café? Ele é extraído do cocô desse bichinho aqui, né? Esse bichinho que aparece aqui para vocês. Então, eles extraem o café do cocô desse bichinho, que parece, sei lá, parece um gambá, alguma coisa assim, né? Só para vocês terem ideia, né? E esse é o café mais caro do mundo, tá? Bom, mas aí, gente, as coisas foram se desenvolvendo, a linguagem começou a ser mais utilizada cada vez mais. Tem vários projetos de várias coisas que são feitas em Java. Dizem até que até uma das sondas espaciais, né, uma parte do projeto foi desenvolvido em Java pela NASA. E só uma coisa interessante, que em 2008 o Java deixou de ser da Sun, que era uma empresa, a empresa foi comprada pela Oracle, e agora, então, o Java pertence à Oracle Corporation, tá? Bueno. Vamos só, última coisa aqui que a gente vai ver, a classificação das linguagens, né? A gente tem linguagem de máquina. O que é uma linguagem de máquina? É só formada por zeros e uns, né? É a linguagem que a máquina entende. A gente tem a linguagem de baixo nível. Qual é a característica dessa linguagem? Ela é um pouco mais fácil, né, de se entender do que a linguagem de máquina, tá certo? É uma linguagem chamada Assembly. E a gente tem as linguagens de alto nível, que a grande maioria das linguagens que a gente utiliza são de alto nível. Mas aí como é que a máquina entende, né? Se eu estou programando em alto nível, como é que ela vai entender? Existe o que a gente viu anteriormente, um programa chamado tradutor, que faz o quê? Faz o processo de traduzir da linguagem de alto nível, que é a linguagem mais próxima do ser humano, para a linguagem de máquina. Essa é a finalidade de um tradutor, tá? Bom, eu não vou entrar em detalhes com vocês, que a gente tem dois tipos de tradutor, né, de tradutores, que são os compiladores e os interpretadores. A gente não vai entrar nesses detalhes agora, mas é só para vocês saberem, né, que existem dois tipos de tradutores, tá? Aqui só tem um exemplo rapidamente, né, um exemplo rápido, assim, muito simples, na verdade, que é para a gente entender como é que é uma linha de código numa linguagem de alto nível, traduzido para a linguagem de baixo nível ficaria assim, mais ou menos, e para a linguagem de máquina só um monte de zeros e uns, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Eu vou estar disponível, né? Só vocês colocarem mensagem lá no fórum. A gente está com o fórum aberto. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, utilize o fórum da disciplina, tá? Um bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau.